No vídeo de hoje você vai entender mais sobre os motivos que levaram à queda das criptos nas últimas semanas, o futuro das criptomoedas, os juros americanos, que tem tudo a ver com o tema criptomoedas, as notícias da semana sobre criptos. Vamos falar sobre o NFT do Neymar, a notícia mais hype aí do último mês, e por que que eu acho que a estrutura por trás dessas NFTs do Neymar são, ou pelo menos tem uma estrutura, né? Tem uma formação de pirâmide. Olha a polêmica aí, e eu vou te explicar por quê, e acho que você vai concordar comigo. E aí, qual vai ser o futuro das criptomoedas? Tá preocupado? É muito conteúdo para a gente discutir, então não perde nada nesse vídeo e fica comigo. Fala, capitalista! E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou falar tudo o que eu penso sobre o mercado das criptos e de NFTs. Então, vamos começar pelas notícias da semana. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 26 de janeiro, então eu vou te mostrar as principais notícias de segunda-feira, dia 24 até hoje. Então vamos à primeira notícia, segue aqui comigo. Bitcoin cai 19% e tem pior semana em 8 meses. Ethereum perde os $2.400 e liquidações chegam até a 1,5 bilhão de dólares. Após chegarem a se estabilizar durante o domingo, né, do dia 23, os preços voltaram a cair forte no início da semana. Então, o Bitcoin caiu forte desde a semana anterior. E só no Bitcoin que a gente tem uma notícia dessa, né? Que ele cai 19% e tem a pior semana em 8 meses. Quer dizer, o Bitcoin realmente é muito, muito volátil. Então, essa foi uma notícia do meio ali da queda dos Bitcoins. O pessoal já estava muito preocupado, mas continuou. Olha lá, queda do Bitcoin esfria e preço sobe 6% com o Fed no radar. Cosmos, Phantom e outras altcoins, outras moedas aí, chegaram a subir até 18%. Essa é uma notícia de terça-feira, então, enquanto no final de semana e na segunda-feira as criptos continuaram afundando, atingindo cerca aí de 32 mil dólares, como a gente vai olhar no gráfico. Na terça-feira elas já começaram a subir e algumas chegaram a subir mais de 18%. Criptomoedas ganharam terreno, acompanhando a reviravolta nas bolsas no final do pregão de terça-feira, em meio a um sentimento de que os preços estavam baratos demais. Isso aí é texto, né, de redator aí, de repórter de jornal, de repórter de veículo de notícias aí de mídia, quando não sabe muito bem o que falar. De qualquer maneira, basicamente, houve essa queda toda. A situação econômica, a situação pessimista do aumento dos juros deu uma mudada, uma invertida, né? Ficou menos pior. E aí os preços que tinham atingido aí o suporte de 32 mil dólares, no caso do Bitcoin, voltaram a subir terça-feira. Na própria terça-feira, receio de inverno cripto causa calafrios em fiéis do Bitcoin. Esse é um tema muito importante, é o tema das pessoas acreditarem cegamente, fielmente, ser um ato de fé, né? Acreditar e ser entusiasta de Bitcoin. Tem que tomar muito cuidado com essas convicções, com esses dogmas. Então vamos seguir nas notícias aí para a gente ver os desdobramentos. Na quarta-feira, Bitcoin BTC opera em alta com preços atrativos após despencar para 33 mil. Principal criptomoeda do mercado retomou o patamar de 38. Então olha como também ela sobe rápido, né? Bitcoin é hype. Eu acredito que vai continuar sendo hype. Vou dar a minha opinião daqui a pouquinho. Vamos seguir com as notícias. Reforçando aqui, quarta-feira, notícia do Valor Invest. Mercado de criptomoedas opera em campo positivo, com a maioria dos ativos recuperando parte das perdas acumuladas. E o Bitcoin aí tinha ultrapassado 38 mil dólares. E o Ethereum ultrapassou 2.600 dólares. E essa notícia é boa principalmente para mim, porque você vai ver que eu sou um crítico de vários aspectos, principalmente do valor das criptos
do Bitcoin, mas eu sou holder e também vou te explicar aí durante o vídeo. Então, mais uma notícia de quarta-feira. Fed não altera a taxa de juros nos Estados Unidos, estabelece plano para a redução do balanço. 4 da tarde de hoje, quarta-feira, o Fed anunciou que ainda não ia subir os juros, definiu que a alta dos juros seria mais para frente. Às 4 horas estava tudo bem, o mercado subindo, as criptos chegaram a estar subindo aí mais do que 9% no caso do Bitcoin, mas no final do dia deu uma voltada aí, então ainda está nebulosa essa questão dos juros dos Estados Unidos, e você vai ver que as coisas estão totalmente interligadas. E aí, mais uma notícia, quando às 4h30 a gente teve o anúncio, a gente teve o discurso, né, do Jerome Powell, o presidente do Banco Central do Fed americano, explicando o ciclo do aperto monetário e a redução do balanço do Fed. Então, vai parar de comprar ativos, o quantitative easing, que foi estabelecido depois da crise no começo de 2020, a crise da pandemia, também o quantitative easing mais antigo, aí, que vem desde 2008, eles vão diminuir eventualmente, chegando a vender ativos, e aí o mercado se estressou novamente. E no momento que eu gravo esse vídeo, às 19h21, o mercado já havia revertido com o pronunciamento do Powell e as criptos voltaram a cair dos quase 39 mil dólares, já chegaram aí na casa dos 36 mil dólares, o preço quando o mercado americano havia fechado. As criptos são um mercado 24 horas, então vão continuar negociando aí. E aí mais uma notícia aí, olha lá, Fed diz que principal ferramenta para encolher balanço patrimonial será deixar os títulos vencerem. Isso é uma boa notícia, quer dizer, eles não vão vender os títulos, mas mesmo assim o mercado ficou estressado. O comunicado deles foi o seguinte, olha lá, o colegiado avalia que os indicadores da atividade econômica e do emprego continuam se fortalecendo, mas ressalta que os setores prejudicados pela pandemia e que estavam se recuperando nos últimos meses são atualmente afetados pela recente disseminação da Omicron. Então, estão dizendo aí que não vão pegar tão pesado assim. O comunicado aponta, mesmo assim, o fortalecimento do mercado de trabalho, a redução da taxa de desemprego, embora gargalo no abastecimento, junto com a reabertura econômica, esteja pressionando o nível dos preços. A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 3,9% em dezembro e a inflação no mês passado, aí, anualizada, perto de 7%. Então, o Banco Central americano tem a seguinte dificuldade. A economia não vai bem, ela continua sendo impactada, mesmo com alguns indicadores positivos, mas os preços continuam subindo, continuam pressionados, o preço da energia, o preço do petróleo subindo, e eu vou contar um pouco mais para você sobre isso. Legal, vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do Ethereum e do Bitcoin nos últimos dias. Eu acho que é legal a gente fazer essa avaliação. Muito bem, vamos dar uma olhada então agora no gráfico do Bitcoin para entender como é que é dessa movimentação. Veja que gráfico no diário, né? O ativo chegou aí a quase 69 mil dólares e vem caindo em linha reta desde então. Está em tendência de baixo, rompeu os principais suportes e agora ele está em cima de um suporte importante que a gente pode ver aí no gráfico semanal, né? Veja que a gente tem esse suporte tanto aqui quanto aqui, em dois momentos importantes aí das criptos, e no mensal fica mais claro ainda, né? A gente chegou aqui nessa base de acumulação e não sabemos o que vai acontecer, né? Vai depender um pouco da economia americana, então se a situação dos juros lá se complicar, provavelmente a gente perde esse suporte e aí o próximo suporte forte do Bitcoin seria na faixa dos 28 mil dólares. Pergunta que eu vou te fazer sempre, tá preparado para ver o Bitcoin, as criptos caírem mais aí 15, 20%? O que você faria nessa situação? Essa é uma pergunta importante que você deve se fazer sempre. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do Ethereum para a gente ver como a segunda maior criptomoeda, aquela inclusive que tem a maior movimentação,
o maior volume de transação de todo o universo cripto, que é o Ethereum, e o Ethereum chegou aqui num suporte muito importante nos últimos dias, chegando a bater menos de 2.200 dólares, e você pode ver como esse número é importante. A queda do Ethereum foi mais acentuada, né? Caiu percentualmente mais do que o próprio Bitcoin, porque ele é mais alavancado, ele também subiu mais aí nos últimos meses e anos, e quem tinha comprado lá o Ethereum na faixa de 4.800 viu o seu valor perder quase 60%. Da mesma maneira, a gente está numa faixa de suporte muito importante, e o Ethereum ainda tem um suporte importante na faixa dos 1.750 dólares, que para os 243 que estão agora são 250 com 400 e pouco, dá mais ou menos 700 pontos em 2.400 pontos, e que daí 25, 26, 27% de queda ainda poderemos ter para chegar no próximo suporte do Ethereum. Então, esses ativos subiram tanto que também, se o mercado continuar realizando, se a liquidez global continuar diminuindo, se a expectativa do aumento dos juros pressionar mais ainda a economia, o Bitcoin pode tranquilamente cair, e o Ethereum também chegando aí nessas próximas faixas de suporte. Legal. Vamos entender um pouquinho por que as criptos caíram, por que o Bitcoin caiu tanto nos últimos meses, se era o hype, se era a melhor coisa do mundo, se era a revolução econômica, se os games, o metaverso e o NFT iriam solucionar aí todos os problemas da economia. Legal. Primeiro, os juros estão subindo, né? E com os juros subindo, né, nesse cenário, os ativos que não geram valor caem. Então, primeira coisa que eu tenho que te contar, por mais que o projeto do Bitcoin seja incrível, revolucionário, o blockchain de fato vá revolucionar o sistema financeiro e econômico, o projeto do Bitcoin ainda não possui geração de renda, tá certo? Ninguém que possui Bitcoin tem nenhuma perspectiva, pelo menos de curto prazo, de começar a receber receita, juros, rendimentos, valores futuros da sua posição de Bitcoin. Então, a única coisa que faria o Bitcoin subir seria a escassez, seria a falta de Bitcoin no mercado, mas isso só funciona, isso só infla, só aumenta os preços dos ativos, não geram valor, que não geram renda, enquanto a taxa de juros permanece baixa ou continua caindo. Então, taxa de juros caindo, ativos de risco, ativos de valor, mesmo que ainda não deem lucro, ainda não tenham provado o seu valor, o seu resultado, só a história, só a perspectiva, só a projeção já deixa os ativos valendo muito mais caro, faz os seus preços subirem. Mas o inverso também funciona. A gente chama isso de pêndulo perverso. Quando os juros sobem, os ativos de valor, os ativos de bolsa, os ativos de risco se desvalorizam, e aqueles que não possuem projeção de receita caem mais ainda. Qualquer dia eu venho aqui, mostro a fórmula, por que um ativo custa hoje o seu valor futuro, o seu fluxo de caixa futuro descontado pela taxa de juros. A taxa de juros está embaixo na fórmula, então quando você diminui a taxa de juros, então naturalmente o que está em cima, que é o fluxo de caixa, aumenta, o valor presente do ativo aumenta, e quando você aumenta a taxa de juros, isso faz com que o valor presente dos ativos diminua. E isso é automático. Juros subiu, todos os ativos de valor de risco, como é o caso do Bitcoin, das ações dos fundos imobiliários, se desvaloriza, taxa de juros caiu, esses ativos se valorizam. Outra coisa, segundo fator muito importante que tem feito as criptomoedas, o Bitcoin caírem. Como as criptomoedas ainda não têm modelo de negócio sustentável, uma fonte de renda, tem projetos, mas eles ainda não estão funcionando, o Bitcoin quase não possui uso, e também as outras moedas também quase não possuem uso, e mesmo o DeFi, né, que é tido aí como uma maneira de gerar renda, de ganhar dinheiro com os Bitcoins, é algo que só funciona dentro do próprio ecossistema do Bitcoin, quer dizer, não gera renda de fora do ecossistema do Bitcoin.
a gente considera que ele é um colecionável, quer dizer, é um ativo raro, escasso, e o seu valor se dá pela sua escassez. Quando a gente tem aumento de juros, quando a gente tem inflação, quando a gente tem aumento da incerteza, que é o momento atual, todos esses colecionáveis, esses ativos de valor que não geram renda, apenas têm o seu valor vinculado à sua raridade, também se desvaloriza, também cai muito, e a gente pode ver isso tendo acontecido nas principais crises econômicas. Desde a queda de Roma, lá 1.800 anos atrás, até a Idade Média, até os principais colapsos de outras cidades, estados, outros países, aconteceram exatamente assim. Aumenta-se a emissão de moeda, começa-se a gastar demais, começa a ter uma inflação, e aí os colecionáveis, aquilo que não gera receita, se desvaloriza. Para você ter uma ideia, carros, né, se desvalorizam muito quando você tem uma crise. Qualquer dia, inclusive, eu te conto sobre a crise de 1990 no Brasil, quando o Collor confiscou as poupanças. Outro fator que faz com que as criptos caiam é o aumento no preço da energia. Por quê? Porque as criptomoedas elas têm que ser mineradas. E a mineração ela tem um custo de energia. Você gasta energia para fazer a mineração, é uma quantidade muito grande de energia que é gasta, então diminui a viabilidade daqueles que estão, né, fazendo a mineração, que estão investindo na mineração, e isso tira um pouco do apelo aí do ecossistema. É claro que o algoritmo do Bitcoin se ajusta quando tem menos gente minerando, menos força computacional para minerar, fica mais fácil minerar, o retorno, o resultado de quem está minerando melhora, isso se autoajusta mais, como um dos principais fatores do custo da produção do Bitcoin é energia. Com certeza, essa crise da Arábia Saudita, com a Rússia, com a invasão da Ucrânia, que está gerando aí um aumento enorme no preço do petróleo e de empresas de energia, puxa mais para baixo ainda o preço das criptos, e eu quase não vi ninguém falando sobre esse tema, e eu acho que pode ser um dos fatores, pode ser uma das principais causas aí da queda. Outra coisa muito importante, quando o Bitcoin começa a cair, você começa a ter a liquidação das pessoas que estão operando futuros e conta margem nas corretoras. Existem muitas corretoras descentralizadas, corretoras tradicionais, corretoras só de criptos, mas que atingiram inclusive o status de ter abertura de capital na Bolsa Americana, como é o caso da Coinbase, e essas corretoras, principalmente as descentralizadas, fazem o seguinte: eles pegam o dinheiro daquelas pessoas que compram tokens do DeFi. Então, o DeFi nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para a corretora, os seus bitcoins para a corretora. Essa corretora empresta o seu dinheiro para alguém e essa pessoa usa esse dinheiro basicamente para comprar mais criptos. Tá certo? Então, olha como é uma alavancagem duplicada, como é uma cascata de alavancagem. Na hora que as criptos começam a cair, esses caras que estão alavancados, estão comprados em várias vezes o seu patrimônio em criptos, eles começam a ser liquidados. Vai acabando a garantia do cara, a corretora tem que executar, vender a posição do cara para garantir o seu dinheiro, para pagar os seus juros, você que emprestou esse dinheiro para o cara se alavancar, e isso gera mais vendas ainda, pressiona mais ainda o preço, derruba mais ainda o preço. Então, no futuro, quando talvez, né, a economia passar por um solavanco pior, nós tivermos colapsos aí mesmo na economia, na bolsa, a bolsa cair 40%, 50%, infelizmente vai haver um grande estouro, né, da bolha das criptos, como aconteceu no estouro da bolha das .com em 2000, 2001. Então, as criptos não vão acabar, mas só vai sobrar quem realmente tem capacidade de transformar potencial em valor, potencial em risco, consolidar mercado, tiver modelo de negócio lucrativo, esses caras vão sobrar, o resto todo da turma vai colapsar. O problema, então, de você emprestar dinheiro para o universo, para o ecossistema de criptos, através da compra de tokens de DeFi, né? Esses DeFis que emprestam dinheiro para as corretoras, que emprestam para os traders alavancados, é que em algum momento a liquidação pode começar a ser tão grande
e o gap na queda do preço das criptos pode ser tão acentuado que pula o preço do cara que está sendo liquidado, a corretora não consegue liquidar o cara no preço justo, o cara fica sem margem, o cara quebra e a corretora em algum momento pode não ter dinheiro para pagar o seu DeFi, para te devolver, para devolver o seu investimento, para bancar o seu dinheiro. Então, assim, no papel, no contrato, no contrato inteligente, você não tem risco porque o cara alavancado para quem você indiretamente está emprestando dinheiro, ele vai ser liquidado quando chegar perto aí do limite de margem dele e o seu dinheiro está salvo. O problema, se a gente tiver um colapso em cascata, como a gente tem alavancagem em cima de alavancagem, essas corretoras podem não ter o dinheiro para pagar os DeFis e esses tokens todos de DeFi podem dar default, podem dar calote e isso reforçaria ainda mais a queda, ainda mais o movimento de queda nas criptos. Então, assim, não é o final do mundo, eu não estou dizendo para você vender todas as suas criptos amanhã, inclusive eu sou entusiasta das criptos no curto prazo, acredito que mesmo com os juros subindo aí nos Estados Unidos e no resto do mundo, nós não teremos ainda um colapso na economia. Talvez a gente consiga, depois dos juros subirem e começarem a mostrar uma queda, a inflação se controlando, o preço do petróleo não ultrapassando aí os $100, um novo otimismo e talvez até uma nova bolha, não só nas criptos, mas no mercado como um todo. Porque a bolha não está só nas criptos, um pedaço da bolha são as criptos, mas a principal bolha, aquela que vale 130, 140 trilhões de dólares, são os ativos de valor. E se a gente tiver um problema grave na economia, daqui 2, 3 anos, quando ninguém estiver esperando, e essa crise agora eu acho que não vai acontecer, porque é uma crise anunciada não acontece. Quando isso acontecer, infelizmente, as criptos devem colapsar, porque o seu coeficiente de caldo, o seu coeficiente de colapso, a sua natureza turbulenta fará com que elas caiam de acordo com o seu nível de volatilidade, e aí elas podem cair mais de 80%, 90%, mais até do que 90%, e para recuperar uma perda de 90%, você tem que ganhar aí quase 800%. Então, lembrando, eu também sou investidor de cripto, eu faço hold, eu seguro, eu compro e seguro, quer dizer, não sou trader, eu faço balanceamento dinâmico, então quando as criptos sobem muito eu vendo um pouquinho, quando elas caem muito eu recompro um pouquinho, então eu compro na queda também, né? Se houver o colapso eu também vou perder dinheiro. Além disso, eu uso opções derivativos, eu tenho uma trava de alta em Ethereum, que se o Ethereum subir um pouquinho ou pelo menos parar de cair, eu ganho um bom dinheiro. Eu vendo calls também de Ethereum e inclusive essa trava de alta de Ethereum nesse momento está perdendo dinheiro do mesmo jeito que o meu portfólio ali de criptos está perdendo dinheiro. De qualquer maneira, eu comprei as criptos, né? Comprei os bitcoins quando nós tivemos a crise do corona lá em 2020, no começo de 2020, paguei aí no começo cerca de $8 mil, então por isso que eu estou tranquilo. Posso comprar na queda, vender na alta, e esse zigue-zague, essa venda na alta e essa compra na baixa, me ajuda a melhorar o meu custo de entrada das criptos, me ajuda a gerar caixa para eu tirar o meu risco da cripto. Então, tudo que eu gastei nas criptos eu já tirei, já está no meu caixa, e essa é a postura que você tem que ter. Sabendo que, do mesmo jeito que a maioria das grandes bolhas, isso deve estourar e que aquilo que não gera renda, não tiver provado o seu modelo de negócio, vai colapsar. Então, além disso, vou explicar um pouquinho a minha experiência com as criptos, né? Hoje eu tenho dividido em 3 ou 4 corretoras, então eu tenho um pouco numa corretora do Brasil, que foi as primeiras compras, tenho um pouco numa corretora americana tradicional, através de ETFs e futuros de cripto, que eu compro lá na corretora Tastework. E falando aí nas minhas posições, nas minhas operações, uma das críticas que eu tenho a fazer sobre as criptos é a dificuldade de manejar, de abrir as contas, de ter ali, eventualmente, até a própria wallet física, né? Para você ter uma ideia, a minha primeira compra aconteceu numa corretora no Brasil, depois as minhas próximas compras numa corretora americana, uma corretora tradicional americana,
E as minhas opções, essas estratégias em que eu faço vendas de put travadas, ali trava de alta com put do Ethereum, as vendas das calls ou as travas de baixa com calls que vão ganhar dinheiro se o Bitcoin cair, as travas de alta ganham dinheiro se o Bitcoin subir ou ficar parado. Eu faço na corretora Deribit, que é uma corretora enorme, descentralizada e que tem o maior mercado de opções de cripto do mundo. Então veja como é meio bagunçado ali. Eu tenho, né, em 3 lugares diferentes. Não teria como centralizar tudo no lugar, a não ser que eu mande todas as minhas criptos para a Deribit. Mas o problema é que eu vou ficar concentrado e correndo risco na Deribit. As corretoras tradicionais, o mercado tradicional, dos grandes bancos, elas podem não ser tão dinâmicas, elas podem não ser tão boas, mas pelo menos a gente tem a confiança de que elas não vão quebrar de uma hora para outra. As corretoras de cripto ainda têm esse risco de solvência. Muitos dos projetos não têm informações suficientes, então muita gente faz como eu, pulveriza as posições, ou inclusive tem aqueles tokens físicos, algo que eu não tenho nenhuma capacidade de ter, não quero ter a responsabilidade de ter o patrimônio numa coisa física que eu tenho que guardar um AC, então, para mim, isso não faz tanto sentido. Então, para se organizar nas criptos não é tão simples, mas isso até que não é tão importante. Acho que o mais importante é a gente ter a clareza, a gente ter o esclarecimento que o mercado de cripto ainda não se provou. O mercado de cripto cai muito sempre que tem qualquer dor de barriga no mercado. Você tem que ter a consciência que você pode perder 80%, 90%, 95% de todo o seu valor investido em criptos. Aqueles projetos mais futuristas, que estão ainda no começo, eles têm mais risco ainda, então você precisa aprender a gerenciar bem a sua posição de criptos para tirar dinheiro do mercado de criptos e fazendo um pé de meia, não concentrar demais o seu portfólio em criptos, porque na hora que houver o estouro da bolha, ninguém vai ser avisado, não vai dar para prever, e se você não tiver feito a sua lição de casa, não tiver tirado o dinheiro do mercado de criptos, não tiver com uma posição muito pequena, você pode acabar perdendo muito dinheiro, principalmente se você continuar comprando enquanto o mercado cai, porque pode não recuperar nunca mais, como aconteceu com várias empresas.com lá na crise das .com lá na Nasdaq. Então, as mesmas empresas hoje que são as melhores empresas do mundo, Microsoft, Amazon, Google, acho que o Google nem estava na bolsa naquela época, mas a Amazon, Apple, todos esses caras sofreram muito, caíram 70%, 80%, mais de 80% naquela época, e hoje são grandes empresas que valem mais do que $1 trilhão. Então, reforçando o principal ponto de atenção para as criptos, enquanto elas não forem utilizadas, elas não tiverem utilização real, transação, as pessoas pagando conta com as criptos, as pessoas fazendo transferência com as criptos tendo fontes de renda, vendendo seus produtos e gerando receitas com serviços, com produtos, o ecossistema não vai parar de pé, não vai provar o seu valor, e sempre que tiver um chacoalhão, sempre que tiver um aumento da turbulência, da volatilidade, um aumento da incerteza no mercado internacional, as criptos vão cair muito. Então, elas precisam arrumar uma maneira de gerar renda. Eu sei que está se criando uma camada nova no Bitcoin para as transações serem feitas ali com um custo menor, com um custo de energia menor, e isso pode fazer com que o modelo de negócio agora funcione, agora prove o seu valor. Existem vários projetos e vários protocolos rodando na rede da Ethereum e também de outras altcoins menores, e isso também tem bastante futuro, mas, por enquanto, nenhuma delas provou o seu valor. Olha quanta coisa nova a gente está aprendendo, quanto ponto de vista diferente que eu estou trazendo para você, que provavelmente você nem havia pensado. Então, se isso está fazendo sentido para você, já deixa aí o seu like para fortalecer a comunidade e não esquece de se inscrever no canal para ser avisado sempre que a gente fizer um conteúdo novo. Gente, qual é o futuro das criptos? Olha, o futuro das criptos, eu acredito que é, primeiro,
uma grande alta, talvez a última grande alta, aquele exagero. Eu acredito que depois do aumento dos juros aí nos Estados Unidos, o mundo vai estar pronto para mais um grande rally, para mais uma exuberância racional, e é muito possível que o Bitcoin vá a 100 mil dólares. Eu acho que está nascendo aí a mãe de todas as bolhas, então não estou dizendo que você tem que vender os seus bitcoins, as suas criptos agora. Então fique esperto, se vier uma grande alta, uma grande moda, aí aproveita, vai realizando pequenos lucros, vai tirando dinheiro do mercado de cripto, que é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Porque depois disso, depois de inflar muito a bolha da economia, a bolha dos ativos de bolsa, dos ativos imobiliários e também das criptos, provavelmente nós vamos ter uma queda, nós vamos ter uma crise, nós vamos ter um colapso e provavelmente as criptos vão primeiro. Então eu acho que as criptos, o Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares, estou me preparando para isso, tenho feito as minhas estratégias, mas depois temos que ficar muito próximo. Legal, e vamos agora a uma das notícias mais comentadas da semana. O Neymar entrou nessa onda, comprou NFTs, comprou 2 imagens de macaquinhos por $1 milhão, e aí ele entrou lá no OpenSea, no Clube OpenSea, que é um clube privado para os detentores desses macaquinhos, né? Os detentores dos primeiros macaquinhos, os macaquinhos mais importantes. E aí, olha como é a estrutura desse NFT. São tokens não fungíveis, né? Então, NFT é Non-Fungible Tokens, significa que são tokens, são criptos, são contratos inteligentes únicos, né? Cada contrato para cada ativo, no caso, são obras de arte, né? Imagens de arte que são compradas aí, digitais, mas são compradas, são únicos, então supostamente são colecionáveis. Gente, não vou discutir se vale ou não $1 milhão a imagem do macaco. Não é o caso, tá? Você pensa aí você mesmo e chega à conclusão. O caso é que a estrutura que foi montada nesse OpenSea Club, ela é uma estrutura da seguinte maneira. Em cima, primeiro de tudo, tem uma elite. Essa elite está no topo, né? Ela é feita pelas pessoas que compraram os macacos entediados mais raros, né? Os primeiros macacos entediados. Legal. Essas pessoas, elas têm direito a receber uma renda. Então, é assim que o NFT dá dinheiro, gera renda. É uma renda que vem da onde? Essa que é a questão. Olha que interessante. Só existe renda se o OpenSea continuar vendendo novos macaquinhos para novos entrantes. Então, eles vendem novos macaquinhos e essa receita sobe e é direcionada para esse pessoal de elite que chegou primeiro. Essa é uma estrutura perfeita piramidal. Não vou te explicar isso detalhadamente agora, porque vai ser tema de um vídeo específico. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando detalhadamente como é parecido, como são semelhantes as características desse clube de NFT, dessa estrutura que o Neymar entrou, você faz um comentário aqui embaixo. Inclusive, vou mostrar depois no próximo vídeo para você que até no site, né, do OpenSea eles estão dizendo isso aqui não é uma pirâmide. Então, não existe nada mais com cara de pirâmide do que alguém que fala que não é pirâmide, e vou trazer outras características aí que me fazem chegar a essa conclusão. Eu que tive a sorte de acompanhar as maiores pirâmides do Brasil, Fazenda Reunidas Boi Gordo, Avestruz Master, estava lá, participei, questionei, vi o colapso acontecendo, foram todos muito parecidos e as características são muito parecidas, pelo menos com essa estrutura de NFT que o Neymar entrou. Então, gente, primeiro de tudo, a gente tem que ter consciência de que o mundo DeFi, o mundo cripto e o mundo NFT ainda não se provou, tá certo? Não existe fontes de renda a não ser entrada de mais pessoas comprando mais moedas, e isso é uma estrutura piramidal que não funciona quando o mercado fica estressado. Além e por conta disso, a gente precisa ter a mão pequena e jamais concentre demais seus investimentos em ativos digitais, em criptos e NFTs, e jamais
compre muito na queda, não vá aumentando na queda, esperando que na hora que recuperar você vai ficar rico, porque pode ser que boa parte desses ativos nunca mais se recuperem. Então, é isso aí, capitalista. Eu falei tudo o que eu penso sobre as criptos. Vamos fazer mais vídeos sobre isso, vamos explicar detalhadamente os NFTs. Então, já deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você quer aprender, qual que é a sua opinião, se você acha que eu estou viajando, se você acha que eu estou certo. Um grande abraço e tudo de bom!